Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Alguns dias atrás eu postei a foto de uma dessas vandas aqui que estava entrando em floração lá num grupo do Face. E aí rapidamente as pessoas começaram a comentar, deixar alguns elogios e algumas perguntas referente ao cultivo delas. Mas teve uma que me chamou mais atenção, onde a pessoa dizia assim: como que você não mata ela cultivando assim? Então ela fez referência ao meu modo de cultivo, que é um modo de cultivo sem substrato. Ela ficou intrigada perguntando, né, como que você faz para fazer florescer, como que você consegue cultivar ela dessa forma, sem substrato, sem ter do que ela tirar os nutrientes para que ela consiga florescer, gente. Então aí veio a questão, né, de vou fazer um vídeo para postar lá no canal. E também responder essa pergunta, né? Como que eu não mato ela assim? Gente, o que eu quero dizer é que eu já matei muitas orquídeas dessa forma. Na verdade, muitas vandas que eu comprei, as primeiras que eu comprei, eu acabei matando porque eu não sabia cultivar elas da forma correta. Não me atentei às necessidades que elas precisavam, né? E acabei fazendo com que elas morressem. Acabei, na verdade, assassinando elas. Isso foi logo no início do meu cultivo, porque a gente sabe que com o tempo a gente vai adquirindo experiência, vai se aperfeiçoando, muitas vezes a gente vai buscando conhecimento, e quanto mais rápido a gente busca o conhecimento, mais rápido a gente vai tendo os melhores resultados. Hoje eu tenho esses resultados aqui no meu cultivo, graças a todo esse aperfeiçoamento que eu tive ao longo desses anos. E com certeza eu posso passar para vocês, então, como cultivar as vandas de uma forma correta, tendo bons resultados, de uma maneira fácil, prática, né, e simples, na verdade, né, de uma metodologia totalmente simples, onde vocês podem ter o sucesso no cultivo das vandas de vocês, sem ter que passar pelos mesmos erros, pelos mesmos problemas que eu acabei passando ao longo, né, dessa trajetória, né, de desenvolvimento, de conhecimento, de aprendizagem, para que hoje eu pudesse ter então esse resultado. Então neste vídeo eu vim mostrar para vocês que é perfeitamente possível vocês sim terem sucesso no cultivo das vandas de vocês. Basta vocês se atentarem para esses pontos que eu vou estar explanando ao longo do vídeo, que eu vou deixar para vocês de forma bem clara, de forma bem resumida e de forma bem didática, para que vocês consigam ter belas florações e o desenvolvimento da planta, o desenvolvimento do vegetal, que é muito importante. É sempre importante ter um vegetal bem desenvolvido, um vegetal bem bonito, bem enraizado, forte, vigoroso, para que ele consiga presentear de forma natural com a floração. Por que de forma natural, gente? Como eu já falei em outros vídeos, muitas vezes a planta, no último socorro, no último suspiro, ela lança uma haste floral pensando que algum polinizador, algum agente polinizador pode acabar, né, polinizando a flor e garantindo a perpetuação da espécie. Então ela faz isso. Então aqui a gente pode ver que não é o caso. Ela está florindo porque ela está bem saudável, as raízes estão bonitas, está soltando novas raízes, a luminosidade está adequada e ela está presenteando novamente com uma terceira floração. Essa é a terceira floração nesse ano, gente, né? Do final do ano passado, na verdade, de dezembro para cá, já é a terceira floração que essa orquídea aqui está dando. Essa aqui é a segunda floração dela, dessa outra aqui. Então, isso é sinal de que a planta está bem cuidada e que a gente pode sim, né, ter bons resultados no nosso cultivo, seguindo algumas dicas simples, fáceis e práticas, gente, que, né, permitem com que a gente tenha esse resultado, esse espetáculo de floração que está surgindo, que está abrindo aqui no meu orquidário. Tá bom? Então, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas. Já ajudei centenas de pessoas a cultivarem orquídeas do zero, né, todo o passo a passo, toda a didática correta, para que elas conseguissem, né, sair daquela dificuldade onde muitas pessoas ainda enfrentam,
né, e pudessem cultivar orquídeas também, né, como essas, orquídeas Vandas. Então, se você quer aprender, gente, a cultivar esse tipo de orquídea, assiste esse vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar, gente, muito like no vídeo. Se ficar alguma dúvida, nos comentários que eu estarei respondendo ou em forma de texto ou estarei fazendo vídeos aqui no canal para você, tá bom? Então vamos falar um pouco, gente, sobre o cultivo dessas plantas tão misteriosas, né, tão surreais, assim, que elas nem precisam de substrato, não estão agarradas em nada, não tem nada que forneça nutrientes para ela. Como que elas conseguem se desenvolver dessa forma, gente? Não é mágica, não é bruxaria e é perfeitamente possível. Na natureza, essas plantas se desenvolvem de forma similar a isso, só que logicamente fixada nos troncos das árvores, ou em troncos de árvores ou em rochas, em paredões rochosos. Essas raízes, elas vão se fixar no tronco das árvores, né, vão se enrolar no tronco das árvores, e parte das raízes também vai ficar de forma aérea, né? Ou seja, como está aqui, ó, não vai se fixar em nada. Por que isso, gente? A parte que se fixa no tronco da árvore é para dar sustentação à planta, para manter a planta sustentada, né, fixa. A outra parte das raízes vai em busca da umidade da atmosfera. São plantas asiáticas que gostam de muita luminosidade. Elas gostam de luminosidade bem alta. Algumas até mesmo podem ser cultivadas em sol pleno, né? Podem ser cultivadas diretamente ao sol. Porém, o mais recomendado é que a gente tenha assim um sombrite fino, né, um sombrite de 30, 40, 50% de captação de luz, né, e que passe a maioria da luminosidade para ela. Então, você mantendo uma boa luminosidade com um baixo sombreamento é um dos motivos para que ela se desenvolva bem e tenha uma floração. Porém, né, você não pode só se fixar nesse ponto. Por quê? Porque se você fornece só a luz para ela e não fornece umidade adequada, principalmente muita umidade ambiente, essa planta ela vai rapidamente desidratar e você pode acabar perdendo. Então, para cultivar ela dessa forma, com as raízes assim, do jeito que estão, eu rego ela pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e começo da tarde, né, entre meio começo da tarde ou a metade da tarde, ali lá pelas 3, 4 horas. Nos dias mais quentes, eu faço regas a mais, né? Por exemplo, no período de verão, essa planta deve ser regada 3, 4, 5 vezes, até mais vezes, se for necessário. Ah, Fernando, mas não mata a orquídea dessa forma? Não mata, gente. Por quê? Porque ela não tem aonde acumular a umidade aqui. Então, ela não vai ficar encharcada. Ela vai molhar, as raízes vão ficar verdinhas, bonitinhas, mas em questão de 15 minutos, uma meia hora, no máximo 1 hora, nos dias quentes, já está tudo seco, já está tudo esbranquiçado assim, ó. Então, significa que é hora de molhar de novo. Você pode regar quantas vezes quiser durante o período de verão. No inverno, logicamente, se a sua região é mais fria, tomar um pouco mais de cuidado, principalmente quando os dias estão mais curtos e quando tem tendência para ficar mais frio. Então, você deve regar elas menos vezes, né? Regar uma vez de manhã, outra vez no começo da tarde, para que ela se mantenha mais hidratada. Outra forma importante para que ela consiga se manter hidratada, ter força para que ela consiga se desenvolver bem, é manter uma umidade ambiente muito alta. E isso eu explico de forma muito clara lá no meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip, gente. No módulo 6 eu ensino como vocês cultivarem as Vandas, explicando luminosidade, adubação, rega, umidade ambiente, como fazer para controlar a umidade no seu ambiente, como cultivar elas em diferentes substratos, em diferentes espaços. Tá tudo bem explicadinho lá no meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip, gente. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo, tá? É só vocês entrarem, acessarem o link, falar com a minha equipe, falar a palavra-chave "quero cultivar orquídeas", que eles ainda vão conceder um super desconto para vocês, tá bom? Então,
aqui eu estou fazendo uma síntese geral, então são plantas que gostam, né, desse ambiente bastante úmido, não diria saturado de umidade, né, porque a saturação significa que tem muita umidade, mas um ambiente bem carregado, né, de umidade. Né? O que seria esse ambiente carregado de umidade? Um ambiente onde a umidade do ar é constante, preferencialmente durante o dia. Então, durante o dia, a umidade ela tem que estar em torno de 60%, 70%, que é o ideal para um bom desenvolvimento das raízes, principalmente quando elas estão assim, né? Raiz com ponta verde, assim, ó, significa que a umidade ambiente está boa. E as raízes, conforme elas vão se desenvolvendo, né, elas vão criando esse tecido velamentoso, esse tecido branco aqui, ó, que a gente dá o nome de velame. E dentro aqui tem um fiozinho que é especificamente a raiz, né? A raiz que conduz os nutrientes, né, através do xilema da planta, vai para toda a planta, chegando até a parte da floração, tá? Então, para você ter sucesso, garanta boa luminosidade, muito sol para ela, não sol direto, mas sol filtrado, sol da manhã, do meio-dia e de tarde, sol o dia inteiro. Quanto mais luminosidade, mais sucesso você vai ter no seu cultivo. Segundo ponto, forneça muitas regas se o seu cultivo for desse tipo aqui, ó. Tá? Se ele for em um tronco de madeira, onde você não colocou esfagno, só prendeu as raízes e as raízes estão se desenvolvendo, também pode regar muitas vezes. Eu vou mostrar para vocês aqui uma planta desse tipo. Olha só, gente. Então essa planta aqui está no tronquinho, é uma planta jovem ainda, tem um pouco de esfagno aqui embaixo, mas pode ver, ó, aqui já formou um tapetinho. Né? Esse tapetinho aqui de briófitas, esse musguinho aqui, que são chamadas de briófitas, significa que a umidade está bem boa. Então pode deixar formar esse musguinho aqui, não vai prejudicar. Iria prejudicar se começasse a se acumular sobre a estrutura, né, da planta, sobre o caule da planta. Mas como está só na estrutura das raízes aqui e nem em todas, né, a gente vê que tem muita raiz livre, então a planta ela está super bem, se desenvolvendo super bem. Regas também constantes, da mesma forma que eu rego as que estão com as raízes aéreas dessa forma, eu rego essas que estão nos tronquinhos. Se a sua orquídea está no vaso, aí com um substrato de casca de pinos, um mix aí, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Daí você tem que regar conforme o substrato seca. Secou, vai lá e rega, tá? Sempre fornecendo mais umidade ambiente do que mais rega. Se você fornecer bastante umidade ambiente, manter o ambiente controlado de umidade, você vai ter mais sucesso, com certeza, tá bom? Então, como que você faz para manter esse ambiente carregado de umidade? Molhe o chão do seu orquidário. Aqui nesse espaço, pode mostrar para nós, esposa, tá meio sujo que eu acabei tirando um tronco daqui. Corre água da máquina. Então a água que vem da máquina, eu despejo nessa parte aqui, então a água vem, né, se acumula no chão e parte do dia, durante o dia vai evaporando e fornecendo umidade para as raízes. Então o dia inteiro esse ambiente fica carregado de umidade, né? O sol vem, aquece o chão, evapora a água e essa água, essa umidade vai passando pelas raízes da planta e a planta vai absorvendo essa umidade atmosférica. Você pode então regar o chão, regar as paredes do seu orquidário, coloca outras plantas, gente, coloca plantas que gostam de bastante umidade perto delas, que ajuda a carregar o ambiente mais, né, de umidade, né, deixar o ambiente mais úmido para elas. Cortar um pouco o vento. Se seu ambiente tem muito vento, coloca um sombrite na lateral para quebrar o vento, porque quanto maior a incidência de vento, a tendência é que o ambiente fique, né, mais seco. Isso não quer dizer que você vai impedir que circule vento, gente. Se você não deixar circular vento, a planta vai ficar suscetível a pragas, a ataques de cochonilhas, a ataques de fungos. Você tem que garantir ventilação. Aqui no meu orquidário, né, venta o tempo inteiro, passa ar, né, o ar é filtrado, ele passa pelos poros dos sombrites, pelos buraquinhos ali do sombrite e chega até a planta, mantendo a planta sempre com uma boa ventilação, tá? Outra coisa importante nesse tipo de cultivo aqui
é a questão da adubação. Fernando, como que faz para adubar uma planta dessa forma? Como que eu vou fazer para adubar? Eu sou acostumado a adubar com um organo mineral, eu utilizo farinha de osso, torta de mamona. Tem como adubar? Eu vou ter que dissolver em 1 litro? Não, gente, vocês podem fazer uma trouxinha assim, ó. Olha só, gente, faz a trouxinha e aí molha. Molha a trouxinha, deixa bem molhadinha, e conforme a trouxinha ela vai liberando os nutrientes, a planta vai se nutrindo. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque se ficar muito perto das raízes pode acabar queimando, como foi o caso aqui, acabou queimando essa raiz nova que estava saindo. Então você pode colocar na planta essa trouxinha, deixar ali sobre as raízes, na estrutura das raízes, que conforme a umidade, né, vai sendo acumulada no nutriente, o nutriente vai liberando, vai biodegradando, vai liberando, né, os minerais que a planta necessita, e aí vai carreando junto com a água para as raízes e a planta vai absorvendo. Outra forma de adubação que eu gosto muito particularmente é a adubação foliar. Então você pode fazer uma adubação rica em macros e micronutrientes, utilizando ao mesmo tempo macros e micronutrientes, ou você pode utilizar, por exemplo, um adubo 20-20-20, que é um adubo de manutenção, que também serve e ajuda bastante no desenvolvimento da planta. O ideal é que você intercale. Se você tem adubos desse tipo, né, com o passar do tempo você vai agregando adubos ricos em outros nutrientes também, né, adubos ricos em zinco, em boro, em molibdênio, em ferro, em cálcio, porque são importantes esses nutrientes para que a planta também se desenvolva. Não pode ser, gente, vocês não podem ficar só naquele NPK. Tá? E quando eu falo NPK, eu também quero lembrar vocês que tem uma aula muito show, várias aulas na verdade, falando sobre os nutrientes que as plantas necessitam lá no curso, gente, como cuidar de orquídea.vip, tá bom? Então aproveita, corre lá que eu vou estar explicando para vocês de forma bem clara o que são esses nutrientes que as plantas necessitam, tá? É o famoso ferro do feijão, gente, é o famoso ferro do feijão que a orquídea necessita, que precisa para que ela se desenvolva bem, né, e consiga soltar essas florações vistosas, maravilhosas. Quantas vezes, Fernando, uma orquídea floresce por ano? Essa pergunta o pessoal me deixou lá. Gente, elas podem florescer 3, 4, 5 vezes até mesmo ao ano. Se a sua orquídea estiver bem cuidada, no caso das vandas, elas podem presentear vocês com várias florações durante o ano. E o que é mais interessante ainda é que essas florações são duradouras. Às vezes só termina uma floração, né, que durou 2, 3 meses até mesmo, já começa uma outra na sequência. Então é muito comum as florações quando elas estão bem cuidadas. Aqui tinha uma, aí já saiu outra do lado, já saiu essa terceira aqui mesma coisa, tinha uma do lado aqui, já está com outra, e com certeza até o final do ano terei mais florações e eu vou mostrar para vocês, gente. Vou mostrar para vocês o resultado dessas florações, tá? Lembrando que essas vandas aqui, elas são híbridas, né? São cruzamentos, melhoramentos que foram feitos para que elas pudessem ter essas florzonas grandonas, vistosas, coloridas. Mas existem muitas espécies que também são muito apreciadas e que você pode, com o passar do tempo, ir adquirindo e agregando aí no seu modo de cultivo. Gente, para finalizar, eu posso cultivar aonde a minha vanda? Você pode cultivar ela na sua varanda, embaixo de uma árvore, no tronco da própria árvore, num ambiente que, logicamente, numa árvore que receba bastante luminosidade, só que tem que cuidar um pouquinho a questão da árvore, gente. A árvore que perde totalmente as folhas, que é decídua, que é a caducifólia, que a gente chama, folhas caducas, né? Então você tem que tomar cuidado, porque se ela ficar totalmente exposta ao sol, pode ser que ela sofra queimaduras. Ah, Fernando, mas você disse que ela pode ficar ao sol. Claro, gente, plantas que são adaptadas, que vão ser adaptadas à luz direta do sol, elas podem sim. Só que essas plantas que a gente compra
a gente compra de orquidários, então elas são adaptadas a uma luminosidade 70%, 80%, uma luminosidade alta, mas que não é direta do sol, né? Não pelo menos nos horários mais quentes. Então, durante as horas mais quentes, você tem que proteger ela, deixar um filtro, que pode ser o galho das árvores, pode ser uma cobertura, pode ser uma tela de sombreamento, um tecido até mesmo, garantindo que a luminosidade seja filtrada, tá bom? Você pode cultivar ela então dentro do seu espaço, dentro do seu orquidário, sempre se atentando para esses pontos que eu citei: luminosidade, umidade, rega e adubação. Tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, na questão de regiões frias, nos dias mais frios, eu sugiro que você retire a planta e leve para dentro de casa, onde você vai ter um clima mais agradável, né? Se tiver ocorrência de geadas, a geada não vai acabar queimando a estrutura da sua planta. Então elas são de ambientes mais quentes, ambientes mais tropicais, podem ser cultivadas no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, ou em outro país aí que seja frio, pode ser cultivada sim, só que tem que ser atentar para essa questão. Deu geada, ou vai dar geada, melhor dizendo, você tira a planta, leva para um ambiente mais quente, garantindo que a planta não sofra com as queimaduras causadas pela geada, tá? Então essas são algumas dicas que eu passei para vocês. Gente, olha que floração magnífica, outro rebento de floração com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 flores para emergir. Aqui também soltando várias flores. Aqui vai vir provavelmente com menos flores, mas olha só o tamanho, gente, desses botões. São enormes. Provavelmente a flor vai ser muito maior do que essa daqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar, gente, aquele like, tá? Não dá dislike não, por favor, deixa o like, traz mais pessoas para o canal, compartilha, ajuda no crescimento do canal e ajuda aqui se engajando, né, com as atividades cotidianas do nosso canal, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau! Como que a gente deve cuidar da Wanda? Deve cuidar molhando e fazendo as coisas. Isso aí, muito bem. Esse foi o vídeo de hoje que nós fizemos aqui no nosso Canal. Aí! Deixa o like. E faça o que mais? E também quero se inscrever no canal. Isso aí, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.